Paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Eclesiastes 3. Eu estava até comentando com o Fernando, fiquei feliz pelo convite, de fazer a abertura do culto hoje. Essa semana, refletindo toda essa situação que nós temos vivido, e principalmente na situação que a nossa irmã Rogna viveu a semana passada. E eu estava refletindo sobre isso na segunda-feira. E veio essa palavra, até li para a Tiffany na segunda. E veio essa palavra que o Senhor tocou no meu coração. E quando o Fernando fez o convite, eu imediatamente me lembrei dela. Os irmãos, muitos já conhecem, nós já ouvimos algumas vezes. Então, há um tempo para tudo. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, tempo de medo, de dor, de incertezas. Tempo que há 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente não esperava que pudéssemos estar passando, A gente tinha as melhores esperanças, as melhores expectativas. E muitos perdemos aqui familiares, amigos, nossos irmãos, que infelizmente se foram, pessoas que completavam a nossa vida de várias maneiras, O Senhor nos diz através da palavra que nós devemos estar preparados para todo o tempo que tem reservado para a nossa vida, Porque na nossa vida nós vamos ter alegria e vamos ter tristeza, às vezes até mais tristeza que alegria. Mas esse tempo, esses momentos, eles moldam a vida para o que está por vir, Nós temos que entender que o nosso tempo aqui ele é passageiro, Nós temos a melhor expectativa. Qual que é a melhor expectativa? A nossa melhor expectativa é estar na eternidade com o Senhor, Louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Então esse tempo que nós passamos nos prepara para isso, Ele nos fortalece, ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, irmãos, não fiquemos tristes com os tempos tristes, Mas nos alegremos porque o Senhor está nos preparando e cuidando de nós em todo o tempo, a todo o tempo. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por este tempo que nós temos aqui hoje para louvar e glorificar o nome santo dEle. Senhor Deus nosso Pai, nós te glorificamos, Pai, te glorificamos a todo momento, Senhor. Te glorificamos por todo o tempo que o Senhor nos tem reservado, Senhor. Tempos bons e tempos tristes, Senhor, mas tempos, Pai, que são do Senhor, pois o Senhor é dono de todo o tempo, Pai. Senhor, consola os corações daqueles que estão apreensivos, Senhor, daqueles que estão tristes, Senhor. Consola os corações daqueles que perderam, Senhor. Alegra, Senhor, alegra, Pai, aqueles que ainda estão esperando as boas notícias, as boas novas, Senhor. Senhor,
Nós te agradecemos por podermos estar aqui hoje, Senhor, reunidos, mesmo que em quantidade pequena, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome santo, Senhor. Senhor, abra os nossos corações, nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos, nesse momento, dedicar a Ti, Senhor, toda a atenção, toda a nossa alma, todo o nosso culto, Senhor, e ouvir a Tua palavra e sairmos daqui cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Te agradecemos, Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, pela vida dos nossos irmãos que estão assistindo pela internet, Senhor. E que logo, Senhor, este tempo ruim passe, Senhor, e possamos continuar glorificando, reunidos aqui o Seu nome santo, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E nele nós confiamos. E nele nós sabemos que temos um Pai. Amém? Esse louvor diz que os que confiam no Senhor jamais serão abalados. Amém? Quero te convidar com bastante alegria nessa noite de quarta-feira fria a louvarmos a esse Deus. Amém? Anseiamos pela Tua presença, Senhor. Nos leva, Senhor, mais profundo, Pai. Nos leva, Senhor, mais profundo. Tu és lindo, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Como é bom, Senhor,
está em tua casa louvando o teu santo nome, Jesus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Nós confiamos em ti. Não há outro, não há outro, não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. De imediato, quero compartilhar com os irmãos o nosso pastor não está presente hoje. Ele está viajando pelo interior nas atividades que ele tem para fazer aí pela obra, Todos nós sabemos, nosso pastor ele é presidente de várias igrejas, e mais um motivo para nós estarmos orando por ele, abençoando a vida dele, pedindo que o Senhor cuide e zele pela vida do nosso pastor. Amém, meus irmãos? Aproveitando aqui também esse momento, quero lembrar os irmãos, no próximo sábado nós temos a apresentação da nova diretoria da regional na igreja da Vila Jaguara, tá bom? Então, tanto os irmãos que estão aqui presentes, como os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, os irmãos que deram um nome, tá bom? Os irmãos que deram um nome, não se esqueça, nós vamos estar nos reunindo aqui na frente da igreja a partir das 18h15 da tarde, tá bom? Iremos nos dividir entre os carros e estaremos aí participando desse culto regional, onde teremos a apresentação da nova diretoria da nossa região aí, das igrejas que compõem a região da Vila Jaguara. Amém, meus irmãos? Tá bom? Nossos recados da semana: nós temos sexta-feira, temos culto de oração aqui na nossa igreja. Você que tem o desejo de orar, de buscar a presença do Senhor, venha participar conosco. Nós retornamos agora nessa sexta-feira que passou, e a partir das próximas, estaremos aí juntos, buscando a presença de Deus. Não tem necessidade de se inscrever, a quantidade de pessoas que vêm participar é nesse nível que a gente tem aqui, entre 15 e 20 pessoas, então comporta tranquilamente os irmãos, tá bom? Então se anime e na sexta-feira venha participar conosco. Você que ficou em casa, que está nos assistindo, se anime também e venha participar conosco aí na sexta-feira, tá bom? E no domingo temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus a partir das 10 horas da manhã. Amém? Todos os recados dados, não esqueci nada, Quero convidar você aí a estar separando a sua oferta, o seu dízimo, você que semeia na casa de Deus, para participar conosco desse momento tão glorioso. Tá bom? Levanta a sua mão, nós vamos estar orando pela sua vida. Senhor Jesus, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pela tua graça, te agradecer, meu Deus, por esse momento de louvor, de adoração, por essa palavra abençoada, Senhor, que nós ouvimos agora no início do culto, meu Deus, e queremos, ó Deus, te agradecer pela oportunidade de compartilhar a generosidade que o Senhor nos deu, ó Pai, que o Senhor colocou nos nossos corações. Peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada irmão dizimista, a vida de cada irmão ofertante desta igreja, meu Pai, que o Senhor cumpra a tua palavra na vida de cada um de nós, nos abençoando, Senhor, não só financeiramente, mas em todas as áreas das nossas vidas, que o Senhor nos dê a cada dia um coração generoso para semear na tua casa com alegria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você fique à vontade para ofertar. Irmãos, quero convidar vocês a nós termos mais um momento de oração, mais um momento de clamor. Como eu falei, nós temos aí
um motivo para nós orarmos pela vida do nosso pastor, pela vida de alguns irmãos, que nem a irmã Josefa, que nem a irmã Madalena, que ainda está se recuperando, pela vida de tantos irmãos, de tantas pessoas. E eu gostaria de te convidar, né, se você tiver um pedido de oração, você pode compartilhar com a gente agora. Nós vamos levantar um clamor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguém tem algum pedido de oração para compartilhar aqui nessa noite? Pelo trabalho do nosso irmão Ronaldo, que está retornando. Pela vida do filho da nossa irmã Edireuza. Por uma amiga da nossa irmã Maíra, tá bom? Alguém mais? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelos nossos irmãos, pedindo que o Senhor nos dê graça, nos dê saúde e nos dê paz, tá bom? Eu vou pedir para vocês, quem começa orando, eu vou tirar o microfone aqui, tá bom? Senhor Jesus, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos, meu Pai, nesse momento, levantar um clamor a Ti, não apenas como um ritual, Senhor. Nós não estamos orando, Senhor amado, porque estamos acostumados a orar, meu Pai, mas nós levantamos este clamor nessa noite, porque nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o único que pode receber a nossa oração. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor é o único que pode atender a nossa oração, meu Pai. E nesse momento, Senhor, junto com os nossos irmãos, nós colocamos, meu Deus, a nossa igreja de Caieiras nas Tuas mãos. Nós colocamos, meu Deus, a vida do pastor Orlando nas Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos a vida de cada membro desta igreja. Nós colocamos, meu Deus, a cada pedido de oração que foi apresentado diante de Ti, a cada pedido de oração, meu Deus, que está sendo apresentado diante de Ti, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, pela vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, meu Pai. Nós apresentamos, Senhor, os nossos pedidos de oração a Ti, ó Deus. Ouve a nossa oração nessa noite. Alcança, Senhor amado, a cada pedido, Senhor amado, com cura, Senhor, com libertação, ó Pai. Alcança, meu Deus, a nossa igreja aqui em Caieiras, com a Tua graça, meu Pai. Reveste a cada um de nós com a Tua armadura, com o Teu capacete, com a Tua couraça, com as sandálias da paz, com a palavra do Teu Espírito, com o escudo da fé, Senhor. Cinja cada um de nós com a Tua verdade, meu Pai. Cobre a cada membro desta igreja com o Teu sangue, Senhor, que nos purifica de todo o pecado, Senhor. O Teu sangue que nos limpa de toda a impureza, ó Pai. Derrama, meu Deus, do Teu sangue puro sobre as nossas vidas. Purifica as nossas vidas, Senhor. Santifica o nosso coração. Santifica, Senhor, a nossa mente. Encha-nos, ó Deus, com a Tua graça. Encha-nos com a Tua unção. Encha-nos, ó Deus, com o Teu poder. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá ousadia, nos dê coragem, nos dê graça, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão desta igreja. Abençoa, Senhor amado, a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, Senhor. A vida de cada obreiro desta igreja, meu Pai. Espírito Santo, toca os nossos corações nessa noite. Espírito Santo, anima as nossas vidas. Nos dá força, Senhor, nos dá graça, nos dê sabedoria, meu Pai. E nos ajuda, Senhor amado, a perseverar. Nos ajuda, Senhor amado, a enfrentar todas as situações que estão por vir na nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a viver todos os tempos que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Nos dê graça, Senhor. Alcança cada um de nós com a Tua graça. Alcança, Senhor, a vida de cada irmão nesta noite. A cada pedido de oração que foi apresentado diante de Ti, que o Senhor venha nos atender, ó Pai.
que o Teu Espírito Santo venha fazer a Tua obra, que o Senhor venha abençoar a vida dos nossos irmãos, com cura, com salvação, com libertação, meu Pai, e que toda obra do inferno, Senhor, que se levanta contra nós, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo medo, Senhor, que tenta tomar conta dos nossos corações, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda insegurança, Senhor, todo desespero, Pai amado, que tenta tomar conta dos nossos corações, ó Pai, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê graça, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos capacite, meu Deus, é o que nós Te pedimos, Senhor, em Teu nome, meu Pai. Nunca nos falte a Tua graça, nunca nos falte o Teu amor, nunca nos falte, Senhor, a Tua paz, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5. Diz assim o texto, tá bom? Vou ler com vocês aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Esse texto de Jesus, o contexto dele, se nós formos analisar desde o versículo 1 até o versículo que a gente leu, o versículo 16, a gente vai entender o seguinte, que tudo aquilo que Jesus vem falar a partir do versículo 3, né, sobre as bem-aventuranças, ele deixa claro no seu contexto
o seguinte, que da mesma forma como existem vários padrões na vida, e quando a gente fala de padrão, para nós, dentro da nossa empresa, você só consegue fazer alguma atividade específica se você tiver o perfil adequado que atenda aquela demanda. É ou não é? Uma pessoa que faz trabalho técnico, seja lá o que for, ela só vai conseguir desenrolar aquele trabalho se ela tiver se preparado ao longo dos dias, e com esse preparo ela vai alcançar o padrão esperado. No momento que ela alcançar o padrão esperado, ela vai estar preparada para exercer com excelência aquilo que ela tanto almeja. E quando eu olho o contexto aqui, e eu vejo Jesus comentar, né, quando ele fala aqui, mais que felizes, né, ou seja, os bem-aventurados, serão pessoas que fizerem tudo isso que ele falou aqui. A gente acaba entendendo o seguinte, que o ser humano, às vezes, ele encontra diversas formas de trazer a satisfação para dentro do seu coração. O ser humano, ele procura se alegrar de diversas formas na vida, no cotidiano, a gente enxerga isso. Mas Jesus vem deixar claro o seguinte: mais que felizes serão aqueles que atenderem ao padrão esperado de um cristão. E aí quando você fala assim, Fernando, como assim um padrão esperado de um cristão? Você vai ver no próprio contexto de Jesus aqui, que ele vai dando instruções, né? Instruções que vão fazer bem para a nossa vida. E é sobre isso que eu quero comentar com os irmãos hoje, sobre as bem-aventuranças, né? Mais que felizes serão as pessoas que obedecerem à palavra de Jesus e que vierem colocar em prática nas suas vidas tudo aquilo que ele ensina para cada um de nós. Amém? Então no versículo 3 ele vem dizer assim, no versículo 1 ele fala: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E Jesus passou a ensinar os seus discípulos, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino de Deus. Quando nós olhamos esse texto, no sentido de humilde, normalmente as pessoas tendem a atribuir a pessoas que são pobres, né? A humildade que as pessoas acabam entendendo é o seguinte: eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa de pouco recurso, e aí eu acabo me tornando uma pessoa humilde. O sentido que Jesus está querendo dizer aqui, até se nós formos estudar no dicionário, você vai ver o seguinte, que o sentido de humildade está ligado a respeito, a submissão e a obediência. Então, quando nós aplicamos essa palavra, o que Jesus, na verdade, ele quer dizer para os seus discípulos é o seguinte: que nós, que os seus discípulos, eles se tornam humildes de espírito quando eles se submetem à vontade de Deus. E aí é uma situação muito conflitante, porque se você olhar isso humanamente, para nós aplicarmos esse texto de modo humano, você vai ver o seguinte, que dentro de nós existe um grande conflito, porque existe a nossa vontade, é ou não é? Existe o nosso querer e existe o querer do nosso Deus. Então há um conflito muito grande entre as obras da carne, entre os nossos desejos e entre nós queremos viver a vontade de Deus. E dentro desse conflito, o maior desafio para o cristão é reconhecer as suas limitações. Nós como cristãos, se nós queremos nos tornarmos pessoas humildes de espírito, nós temos que reconhecer que sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós temos que reconhecer o seguinte, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos deu capacidade de nos desenvolver em várias coisas.
nos deu capacidade para nós fazermos diversas coisas, sabe? E isso vai alimentar cada vez mais a nossa vontade, vai alimentar cada vez mais o nosso querer. Mas eu, como cristão, eu tenho que reconhecer as minhas limitações. Eu tenho que entender o seguinte: por mais que eu consiga fazer diversas coisas, eu não sou nada sem o Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu tenha condição de fazer diversas coisas, que o próprio Deus me deu essa condição, eu tenho que entender o seguinte: mais me importa me submeter à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem se submete à vontade de Jesus se torna humilde de espírito. Então, quando Jesus ele fala aqui, bem-aventurado os humildes de espírito, ele está falando assim, nas nossas palavras: bem-aventurado aqueles que se submetem à minha vontade. Irmãos, e eu acredito que muitos de vocês, tanto aqui presencial como os que estão em casa, já tiveram muitas experiências e sabem o quanto é bom se submeter à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo seguinte, Jesus vai falar assim, ó: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. No versículo 3, é bem interessante entender o seguinte, que Jesus ele diz o seguinte, que os humildes de espíritos, deles é o reino de Deus. Ou seja, é o que se espera da vida do cristão, é o que nós, como o Rogério falou aqui no início do culto, o que nos espera é o reino de Deus, é a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O significado de choro, se nós formos olhar no dicionário, ele está relacionado a lágrimas de dor, de tristeza e de emoção. Então, quando Jesus está falando assim, ó, mais que felizes são aqueles que choram, não quer dizer que a gente vai começar a aplicar aquele texto lá, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Não é nesse sentido que Jesus está falando. O sentido literal da palavra chorar é o que? É tristeza, é chorar de dor, lágrimas de dor, lágrimas de tristeza. Quando Jesus ele fala aqui, ó, bem-aventurado, ou seja, mais que felizes serão aqueles que choram, são pessoas que soltam lágrimas por causa dos seus próprios pecados. Nós, como cristãos, nós temos que fazer uma avaliação na nossa vida, para nós não nos tornarmos pessoas inflexíveis, pessoas iníquas. Já viu esse sentido, né? A gente já comentou várias vezes aqui na igreja a iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é a prática contínua do pecado sem arrependimento. Uma pessoa que vive em iniquidade, ela não tem a condição de ser uma pessoa bem-aventurada, os que choram, porque ela não consegue chorar pelo seu próprio pecado. A gente tem 2 exemplos na Bíblia que fala sobre isso. O primeiro é o de Davi. O que me chama mais atenção é a vida de Davi, porque você vê as escrituras sagradas dizer o seguinte, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí você vê aquela experiência de Davi no Salmo 51, onde ele acabou de ter o relacionamento com Betseba, ele mandou matar Urias, certo? Ele jejuou alguns dias pedindo misericórdia de Deus para que o seu filho não viesse morrer, e Deus havia falado através do profeta Natã que o seu filho ia morrer, e ponto final. E aí você percebe no Salmo 51, quando ele vive aquele momento, ele escreve aquela poesia, você vê ele falando assim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que me admira na vida de Davi, e a gente vê através dos salmos que ele escreve, no contexto da história que ele vive, é a capacidade, sabe, de chorar pelo seu próprio pecado.
Sabe, é uma ação que a gente entende, né, que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e tudo mais. E aí você vê isso sendo colocado em prática na vida de Davi. Sabe, o Espírito Santo falando com ele ali, mostrando a sua deficiência, mostrando tudo aquilo que ele fez de errado, e a atitude dele foi se humilhar diante de Deus, pedindo perdão e misericórdia em prol da sua vida, chorando em prol dos seus pecados. A gente vê também o mesmo texto, irmãos, o mesmo texto não, mas na mesma Bíblia, a gente vê Pedro. O texto bíblico diz o seguinte, que o galo cantou quantas vezes? E Jesus já havia falado para ele, falado: Pedro, ó, fique esperto, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu imagino Pedro ali tendo aquela experiência, e as Escrituras Sagradas dizem o seguinte, que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, e quando passou-se as 3 vezes, o galo cantou, e aí ele caiu em si, e aí o próprio texto bíblico depois diz o seguinte, que Pedro chorou amargamente. Irmãos, esse é o nosso sentimento, esse é o sentimento que nós como cristãos temos que ter em prol das nossas vidas. Nós temos que olhar para nós e entendermos o seguinte, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos deficientes, nós necessitamos da misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos que a cada dia nos prostrar diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, e chorar amargamente aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, e para que nós venhamos alcançar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos, bem-aventurado os que choram, Ele está falando assim, ó, mais que felizes são aqueles que choram por causa dos seus pecados. E aí você pode falar assim: ah, Fernando, mas como assim chorar pelos nossos pecados? Irmão, tem gente que não consegue enxergar. Sabia disso? A cegueira espiritual na vida da pessoa é tão grande que ela se acha uma pessoa perfeita, uma pessoa imaculada, uma pessoa que está acima dos céus. E todos nós somos pessoas imperfeitas, pessoas que necessitam da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer isso diante do nosso Deus, chorar em prol dos nossos pecados. E aí ele diz ainda, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmãos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a nossa deficiência, o consolo vem do próprio Senhor, o nosso Deus. O consolo vem do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que Jesus diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Jesus fala de mansidão aqui, se você também olhar o sentido literal de ser manso, manso é o seguinte, é você ser uma pessoa tranquila, uma pessoa sossegada. No contexto que Jesus está falando aqui, é justamente para a gente entender que nós com tranquilidade, temos que confiar as nossas vidas a Jesus, nos submetendo à sua vontade. E aí você às vezes pode pensar o seguinte: mas como, Fernando, que o sentido de mansidão tem a ver com isso? Porque nós, se você olhar todo o contexto, e aqui quando Jesus fala para nós sermos mansos, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, nós temos um alvo, irmãos, para alcançar. Não foi isso que o nosso irmão Rogério falou aqui no início do culto? O que está nos esperando? A vida eterna. E não adianta nós, diante das situações, nós nos desesperarmos.
São tantas situações que surgem na nossa vida, são tantos problemas, são tantas dificuldades, são tantos conflitos, são tantas situações que tentam nos sufocar para que a gente não tenha tempo para nos dedicarmos ao nosso Deus. E aí quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os mansos, Ele está dizendo para todos nós o seguinte: bem-aventurado aqueles que com tranquilidade confiam a sua vida a mim. Bem-aventurado aqueles que com tranquilidade se submetem à minha vontade e descansam em Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê mansidão nas nossas vidas. Vamos pedir essa graça, para que essa misericórdia de Deus nos alcance, para que o amor de Deus nos alcance, para que Ele nos dê um coração manso, para que mesmo diante das situações, mesmo quando nós nos depararmos com situações difíceis nas nossas vidas, nós possamos com tranquilidade entregar aquela situação na mão de Deus, sabendo que a vontade dEle vai ser perfeita para a vida de cada um de nós. E o sentido aqui é confiar a sua vida ao nosso Deus. É entregar, é confiar de modo completo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quantas pessoas no meio da caminhada cristã desfalecem? Algumas não conseguem perseverar, alguns não conseguem ter a tranquilidade necessária, está entendendo? Para confiar a sua vida em Deus e continuar. Então nós temos sim que pedir a Deus para que Ele nos dê essa graça de sermos pessoas mansas, de confiarmos a nossa vida nele, porque a vontade dele sempre é a melhor para a nossa vida. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O sentido literal de fome, de sede de justiça, está relacionado ao quê? Ao desejo imoderado, uma necessidade incontrolável. Então quando Jesus está dizendo assim, que nós temos que ter fome e sede de justiça, Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ter esse desejo imoderado, incontrolável pela justiça, por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que está em conformidade com o que é correto, com o que é direito, com o que é justo. E aí a gente entra em mais um conflito aqui na nossa vida, porque existe uma grande diferença entre o que é justiça aos olhos dos homens e o que é justiça aos olhos de Deus. Porque se a gente for olhar no próprio contexto de Mateus capítulo 5, você vai ver o seguinte, que a visão do homem sobre justiça é olho por olho, dente por dente. É a visão que nós, como homens, temos. Se a pessoa fizer alguma coisa para mim, o que eu vou fazer? Eu vou chegar junto, eu vou reagir, eu vou tomar uma atitude mais intensa, mais severa. O senso de justiça humano, da forma carnal, ele é tão grande no meio da humanidade, que às vezes nós perdemos, deixamos de praticar coisas simples, coisas básicas, porque no nosso conceito aquilo está certo e tem que ser seguido, só que o nosso conceito é olho por olho e dente por dente. E aí quando nós olhamos aqui a visão de justiça aos olhos de Deus, você vai ver o seguinte, que nós temos, se alguém bater nessa face, o que nós temos que fazer? Dar a outra face. Temos que caminhar, a pessoa quer que nós caminhamos 1 milha com ela, o que nós temos que fazer? Caminhar 2 milhas. Ou seja, o conceito de justiça, do que é certo e do que é errado para o homem, é diferente do conceito daquilo que é justo aos olhos de Deus.
Quando Jesus está falando assim, ó, bem-aventurado, mais que felizes serão aqueles que têm sede e fome de justiça. Ele não está falando que felizes serão as pessoas que fazerem justiça com as suas próprias mãos, que conseguirem se satisfazer, sabe, tendo atitude de vingança. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, que bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça de Deus. Ou seja, é quando a justiça de Deus, ela se cumpre na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, ela sim vai satisfazer a nossa vida, ela vai satisfazer o nosso coração. E aí, irmão, a gente tem que entender o seguinte, quando eu falo justiça de Deus, eu não estou falando que Deus vai pesar a mão. Não estou falando. O sentido que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: aconteceu uma situação difícil na sua vida, você tomou um tapa na cara, você foi prejudicado, entrega essa situação na mão do Senhor Jesus Cristo, para que Ele haja com justiça, com misericórdia sobre a vida daquela pessoa, e você terá paz no seu coração. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia, não tem valor nenhum, mas o nosso Deus, Ele é perfeito, irmãos. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de compaixão. Então o que nós temos que aprender com esse texto é o seguinte, que nós seremos mais que felizes quando nós entregarmos as situações na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo? Mais que felizes serão as pessoas que têm fome e sede de justiça. Eu acho interessante o final, porque serão fartos. Entrega na mão do Senhor Jesus. Fala, Deus, tem misericórdia dessa situação aqui, meu Deus. Age com justiça, age com misericórdia. Salva a vida daquele ser humano, que o seu coração vai se fartar e vai se satisfazer. E você vai ter paz em Cristo Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de quem se compadece. Ou seja, misericórdia, né, o sentido que a gente usa na visão cristã, é um coração voltado para o miserável. Às vezes nós, como cristãos, irmãos, a gente acaba caindo na rotina. E aí acontece diversas situações na nossa vida. Você está me entendendo? É uma pessoa passando necessidade e o nosso pensamento é o seguinte: mas por que aquela pessoa não está trabalhando? Se eu trabalho, por que aquela pessoa não trabalha? Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, uma situação complicada na família, uma situação que desestruturou totalmente o seu lar. Às vezes temos pessoas que estão passando fome, às vezes tem pessoas que precisam de um conselho, de uma orientação, e às vezes o nosso pensamento diante dessas situações é o seguinte: cada um que se vire, cada um que siga o seu caminho. Se eu sobrevivi, essa pessoa vai dar um jeito também, vai sobreviver. E isso, irmãos, é uma coisa que tem que melhorar na nossa vida. Se nós entendemos que existe uma dificuldade, nós temos que ter um coração misericordioso. Nós temos que pedir a Deus que nos dê um coração misericordioso, para que nós possamos nos compadecer do nosso próximo. Seja ele necessitando comida, seja ele necessitando um aconselhamento. Algumas situações, só o fato de você sentar para conversar e para ouvir a pessoa, já vai mudar toda uma história. E nós temos que pedir a Deus que nos dê um coração misericordioso, para que nós possamos ser sensíveis às coisas que acontecem ao nosso redor, para que nós possamos olhar o nosso irmão, olhar o nosso próximo que está lá fora, o nosso próximo que está aqui dentro, termos a sensibilidade, está entendendo? Para poder ajudar, para poder auxiliar, para poder ser uma bênção na vida das pessoas ao nosso redor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Seja misericordioso, meu irmão, porque um dia, se você necessitar de misericórdia, Deus há de preparar pessoas misericordiosas ao teu redor para te ajudar, para suprir a sua necessidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus está falando sobre bem-aventurado os limpos de coração, Ele está falando de santidade no íntimo. Porque quando a gente fala assim de santidade no íntimo, está muito ligado ao nosso coração. Existem muitas pessoas que falam no seu dia a dia o seguinte: mas pode deixar que eu faço isso, mas o seu coração está dizendo que ele não vai fazer. Estou falando mentira ou é verdade? Quantas pessoas falam para nós: não, pode deixar que isso daí eu vou resolver. Ou quantas pessoas chegam e falam assim: não, mas eu te amo, eu gosto tanto de você, poxa, você é um camarada tão legal, mas no fundo ele está falando totalmente ao contrário. Quando Jesus ele fala sobre isso, e o próprio Jesus vai dizer que é de dentro do coração que se brotam as impurezas, e ele cita várias coisas em relação a isso, quando ele fala de bem-aventurados limpos de coração, ele está falando justamente disso. Às vezes as pessoas falam uma coisa, mas o seu coração está totalmente contrário. O desejo do seu coração é totalmente contrário àquilo que aquelas pessoas estão falando, aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. E aí a gente tem um versículo lá em Jeremias 17, que diz assim, 17, versículo 9: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um conforme o seu proceder e fruto das suas ações. E aí, a gente não vai conseguir ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez esse texto aqui se aplique a um joio, uma pessoa que diz que é e no fundo não é. Mas essas pessoas, elas podem nos enganar. Nós podemos enganar uns aos outros aqui. Eu posso falar que você é a pessoa mais linda do mundo e no fundo eu te achar o mais feio. Meu coração falar totalmente ao contrário. Mas diante do nosso Deus, irmãos, Deus há de julgar as intenções do nosso coração. É por isso que Jesus está falando aqui, mais que felizes serão os limpos de coração. As pessoas que começam a se preocupar: eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que buscar a pureza para a minha vida, eu tenho que começar a trabalhar o meu coração, pedir misericórdia, orar, buscar a presença de Deus. Para quê? Para que eu possa ter uma vida reta e digna diante do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu venha ter uma vida santificada, para que eu abra mão de pecados, de impurezas que tentam brotar dentro do meu coração. Por quê? Porque quem fizer isso, os limpos de coração, eles verão o nosso Deus. E aí tem um texto bíblico lá em Hebreus que diz, se possível, tenham paz com todos, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Senhor. Então faz parte da nossa vida buscarmos a santificação do nosso coração. Faz parte da nossa vida buscarmos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ter um coração íntegro, um coração correto diante de Ti. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus fala sobre pacificadores aqui, Ele não está só falando no sentido de nós termos paz com Deus, no sentido de que eu tenho que ter comunhão com o meu Senhor Jesus Cristo, e isso já é o suficiente. Não é isso só que Jesus quer dizer.
Mas se nós temos comunhão com o Pai, nós conseguimos semear essa comunhão dentro do nosso convívio. Então Jesus vem dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos do nosso Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. O que Jesus quer dizer nesse texto, irmãos, é nós sofrermos por causa do Senhor Jesus Cristo. É nós nos sacrificarmos. Hoje em dia a gente costuma titular, dar esse título aí para essa juventude, que é a juventude Nutrela. Já ouviu falar desse termo? Porque nada não pode sofrer, é ou não é? Nós estávamos conversando aqui no início do culto, a Elisângela comentando algumas coisas sobre filhos, sobre educação de filhos e tudo mais, e às vezes a mãe trata com tanto lengo-lengo o filho, trata com, em vez de falar, filho, vai lavar uma louça, não, deixa o meu filho assistir televisão, e aí o filho não sabe fazer nada dentro de casa, o filho não tem iniciativa nenhuma, ou seja, o filho não está preparado às vezes para a vida, para situações do cotidiano. E quando a gente fala de cotidiano, irmãos, nós sofremos ou não sofremos no cotidiano? Sofremos, temos tantas dificuldades. E por que se nós sofremos no cotidiano de uma forma tão intensa, por que nós não vamos sofrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Por que diante das coisas da nossa vida, nós aceitamos o sofrimento tranquilamente? Mas quando acontece alguma coisa por causa do Evangelho, aí começa a choradeira. E eu não estou falando bobeira não. Às vezes acontecem situações no nosso serviço, que é por causa do Evangelho. É por causa do Evangelho. A pessoa descobriu que você é cristã, e ela começa a pegar no seu pé, porque você é cristão. Isso acontece em algumas situações. E nós temos que viver esse texto bíblico aqui, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, na vida nós iremos ter aflição, nós iremos passar dificuldade, e o texto aqui diz o seguinte, que nós somos bem-aventurados por sofrermos em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguiram me entender? Tudo o que eu falei? Então, esse é o segredo. Quando nós vemos Jesus falar sobre todos esses assuntos, dizendo que nós seremos mais que felizes seremos por sermos humildes de espírito, felizes seremos porque aqueles que choram, felizes serão os mansos, felizes serão os que têm fome e sede de justiça, felizes serão os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Quando nós lemos tudo isso, e nós olharmos o contexto, nós vamos entender o seguinte, que se todas essas coisas acontecem na nossa vida, isso quer dizer que nós estamos fazendo a diferença no reino de Deus. Porque Jesus, depois que Ele traz todas essas instruções, Ele vem dizer o seguinte, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como que vai lhe restaurar o sabor? Por nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus está falando que eu sou o sal da terra, é porque na minha vida, irmão, o meu padrão como cristão, essas coisas já se aplicam na minha vida. Eu como um cristão, eu já entendi que eu tenho que chorar por causa dos meus pecados. Eu como cristão, eu já entendi que eu tenho que ser manso, que eu tenho que ser misericordioso, que eu tenho que ter sede e fome da justiça de Deus, porque as pessoas lá fora vão olhar para mim e vão falar assim, poxa, o Fernando é um camarada diferente. Quando se fala de justiça, em vez de ele aplicar olho por olho e dente por dente, ele simplesmente faz diferente, ele dá a face para bater. E
quando as pessoas olham para nós, irmãos, e elas veem essas orientações bíblicas sendo praticadas nas nossas vidas, isso gera um impacto na vida da pessoa, porque na cabeça dela ela não consegue entender. E aí, quando esse impacto acontece na vida da pessoa, nós estamos vivendo essa palavra, nós estamos sendo sal da terra. Sabe por que eu e você nós somos sal da terra? Porque nós somos um bem-aventurado em Cristo Jesus. É porque nós olhamos para os nossos pecados e sabemos que nós temos que chorar, nós temos que ter um coração misericordioso, nós temos que buscar a santidade, a pureza das nossas vidas. Temos que buscar a cada dia viver essas orientações do Senhor Jesus Cristo, colocar ela em prática nas nossas vidas, porque o resultado de tudo isso é ter uma vida em paz e uma vida alegre, confiante no nosso Senhor Jesus Cristo. Chorar pelos seus pecados vai ser bênção para a sua vida. Ser uma pessoa misericordiosa vai ser bênção para a sua vida. Ser tudo isso, ser pacificador, semear a paz, viver com justiça, e tudo isso que Jesus nos ensinou, vai ser bênção para a sua vida, e vai ser bênção para a vida das outras pessoas também. Porque a palavra do sal da terra vai estar se cumprindo na vida de cada um de nós. Esse texto aqui, ele simplifica aquilo que eu sempre digo aqui, quando eu tenho a oportunidade com os irmãos. Às vezes as pessoas acham que ser cristão e fazer a diferença, né? Não, eu só vou fazer a diferença se eu for para a rua, abrir a minha boca e começar a pregar. Às vezes as pessoas acham que só assim vão evangelizar. E esse texto, ele deixa claro que se a gente colocar em prática essas coisas nas nossas vidas, e a gente, no cotidiano, no dia a dia, as pessoas vão enxergar Jesus nas nossas vidas. As pessoas vão olhar para nós e vamos ver que nós somos pessoas diferentes, por uma coisa muito simples, só pelo fato de obedecer e praticar a palavra do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ficar muito alegre, irmãos, muito alegre, pela oportunidade que nós temos de impactar esse mundo lá fora. Tanto eu como você, sabe, no seu emprego, no seu escritório, de alguma forma, você pode fazer a diferença no reino de Deus. E para a gente encerrar, depois que Jesus diz sobre o sal da terra, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar a todos os que encontram na casa. Aí Jesus completa dizendo assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, irmãos, vamos nos esforçar. Essa palavra é uma palavra muito simples, é uma palavra assim de reflexão, para a gente olhar esse texto bíblico e colocar em prática da nossa vida, buscando mansidão, buscando pureza, buscando tudo isso que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E o que Jesus vem dizer para nós é o seguinte: glorifique, para que as pessoas glorifiquem a Deus por causa das nossas vidas. Então, irmãos, eu e você somos um canal de Deus para abençoar as vidas nesse lugar. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, e Deus nos chamou para fazermos a diferença, para nós glorificarmos o nome do Senhor através da nossa vida. Amém, meu irmão? Você crê nessa palavra? Tá bom? Que você medite, que você reflita, que você, ao ir para sua casa, você possa ler esse texto com mais tranquilidade e pedir: Espírito Santo, me ajuda a ser um bem-aventurado no reino de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Quero te convidar a ficar de pé.
Vamos orar, nas sexta-feiras estamos reunidos aqui a partir das 20 horas, tá bom? E vocês são os nossos convidados aí em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez, Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa tocar o coração dos nossos irmãos, que o Teu Espírito Santo possa falar melhor, ó Deus, em cada coração, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, nos ajude a colocar em prática essa palavra, sabe, a desenvolver essa palavra a cada dia nas nossas vidas, que ela venha frutificar, Senhor, que nós possamos, meu Deus, fazermos a diferença na Tua casa, que nós possamos fazer a diferença, meu Deus, no Teu reino, Senhor, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, que todos esses princípios descritos por Jesus, ó Pai, nós possamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, colocarmos em prática nas nossas vidas, para fazermos a diferença no reino de Deus. Que o Senhor nos dê um resto de semana abençoada, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Levante a sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, desde agora para todos sempre, todos digam, amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.